Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Vamos para mais uma aula de biologia. Então, na aula de hoje nós vamos estudar sobre os ácidos nucleicos. O que são esses ácidos nucleicos? Qual é a função deles? Onde eles são encontrados, certo? Seguimos então para os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, aqui a gente tem. Os ácidos nucleicos podem ser definidos como macromoléculas formadas a partir de unidades menores, compostas por moléculas conhecidas como nucleotídeos. Os ácidos nucleicos são os famosos, o DNA e o RNA. Então, eles são chamados de macromoléculas porque são moléculas grandes feitas a partir de moléculas menores, que são os nucleotídeos. Nós temos dois ácidos nucleicos existentes, o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, essa é a sigla para esse nome, ácido desoxirribonucleico, e temos o ácido ribonucleico, que é representado pela sigla RNA. Aqui nós temos, olha, DNA e RNA, duas moléculas representando o DNA e o RNA. Essa molécula famosa aqui, torcida, é o RNA dupla, E aqui uma simples, que não é dupla, e que representa o RNA, certo? Esses ácidos nucleicos, eles são responsáveis por codificar e traduzir as informações que determinam a síntese de várias proteínas encontradas nos seres vivos. Síntese é produção. Então, os ácidos nucleicos são responsáveis por codificar e traduzir as informações para a produção das proteínas que são encontradas nos seres vivos. Nós, inclusive, estamos nesse meio. Seguimos, então. Aqui a função dos ácidos nucleicos, função dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles são moléculas complexas, bem grandes, e detalhadas, responsáveis por armazenar e transmitir as informações genéticas, bem como garantir a sua tradução. Então, não é só ter a informação genética, não é só traduzir, Tem que garantir a tradução, tem que transmitir. Então, tem toda uma situação envolvida aí em todos esses processos, No armazenamento, na tradução, na garantia, na transmissão dessas informações. O armazenamento e a transmissão dessas informações são garantidas pelo DNA, por meio do DNA. Armazenamento das informações e a transmissão delas. Desculpa, gente. A tradução é, por sua vez, o papel do RNA. Então, eles não têm a mesma função. O DNA garante o armazenamento e a transmissão. O RNA garante a tradução, que é, na verdade, a síntese de proteínas, no qual vai originar, a partir das informações fornecidas pelo DNA. Olha aqui, fornecidas pelo DNA. Então, eles não têm a mesma função, mas as funções deles são ligadas. O DNA tem a informação, armazena ela, transmite para o RNA, e o RNA é que vai garantir, a produção de proteína. Então, são funções diferentes, específicas, cada um tem sua função, o DNA tem sua função, o RNA também tem sua função, mas uma é complementar da outra. Então, elas são funções que não estão isoladas. Nessa imagem nós temos a representação de uma célula, e aí a gente tem, dentro da célula tem o DNA, tem o núcleo, aqui onde fica o material genético, o ácido nucleico. O DNA fica dentro do núcleo da célula. O RNA, olha aqui, RNA-M. O RNA, ele é produzido lá dentro do núcleo da célula, porque ele pega as informações fornecidas pelo DNA, e o DNA está dentro do núcleo da célula. Aí, essas informações, olha, saem do núcleo e vão lá para o citoplasma, e lá no citoplasma, nos ribossomos, nós já estudamos lá nas organelas citoplasmáticas, é que vai ocorrer a tradução, que é
o serviço do RNA. Então, dentro do núcleo está o DNA. O RNA é formado lá dentro, que é uma cópia, né, que ele vai pegar a informação do DNA, vai para fora, vai lá para o citoplasma, e lá no citoplasma é que vai ocorrer a produção de proteínas. Certo, galera? Vamos continuar. Se vocês não estiverem entendendo, vocês marquem as dúvidas para vocês perguntar para a professora de vocês, tá? Não fiquem na dúvida. Aqui nós temos a estrutura dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles são formados por nucleotídeos, nós já vimos isso lá no início, que são moléculas compostas por 3 componentes, que é um grupo fosfato, um açúcar de 5 carbono, que é chamado de pentose, que é de 5, e base nitrogenada. Então, isso daqui é um nucleotídeo. Todo esse grupo aqui é um nucleotídeo, porque tem o grupo fosfato, a pentose, que é o açúcar, e a base nitrogenada. Isso aqui é um pedacinho do DNA. Então, do ácido nucleico, né, de todos os ácidos nucleicos que são formados por esses componentes. Então, um nucleotídeo tem que ter os 3 componentes. O ácido nucleico tem vários, milhares, milhões de nucleotídeos. Então, é assim que é formado esse bendito ácido nucleico, de pedacinho em pedacinho. Nessa imagem aqui de baixo, nós temos uma ribose e uma desoxirribose. É o açúcar do DNA. A ribose é o açúcar do RNA e a desoxirribose é o açúcar do DNA. Elas são bem parecidas, olha, se a gente observar, a diferença está aqui. Tá vendo? Que aqui não tem e aqui tem uma bolinha vermelha. Então, elas são muito parecidas, então só esses detalhezinhos é que vão fazer a diferença na estrutura, na função e todo o desenvolvimento de cada um desses 2 ácidos nucleicos. A ribose para o RNA e a desoxirribose para o DNA. Continuando, aqui, ainda falando sobre os ácidos nucleicos, o RNA. O DNA e o RNA são os 2 tipos de ácidos nucleicos existentes e apresentam diferenças em seus nucleotídeos. Uma diferença é o que a gente já viu ali, que é o açúcar, né? O açúcar com 5 carbonos pode ser ribose e desoxirribose, foi o que a gente viu ali atrás, então vocês estão ligados. E a desoxirribose está presente no DNA, enquanto a ribose é encontrada no RNA, certo? Já está tranquilo. As bases nitrogenadas de um nucleotídeo são também variadas, é outra característica importante que diferencia os 2. E são as bases nitrogenadas que podem ser encontradas. Elas repetem, tá? Só tem essas 5 bases: adenina, guanina, timina, citosina e uracilo. Só tem essas 5 bases. Elas repetem, tá? Tem milhares de nucleotídeos, então essas bases vão aparecer centenas, milhares de vezes. Só que elas vão ser alternadas e apresentam características diferentes, a estrutura delas é diferente, e isso também proporciona uma diferença entre o DNA e o RNA. Essas bases também podem ser agrupadas de acordo com sua composição química, como purimidinas e purinas, tá? Isso que tem a ver com a estrutura delas. Agora, vamos aqui na imagem analisar uma molécula de DNA e uma molécula de RNA. De cara, a gente já consegue identificar a molécula de DNA, que é a fita dupla, é uma das principais características. E a molécula de RNA, que é uma fita simples, né? Há uma característica estrutural que diferencia as duas. Outra característica que diferencia as duas são as bases nitrogenadas. Desse lado, Desse lado, a gente tem as bases que estão presentes no DNA e desse lado, a gente tem as bases que estão presentes no RNA. Agora, vamos conferir. Citosina tem no DNA, tem no RNA também. Guanina tem no DNA, também tem no RNA. Adenina tem no DNA e adenina também tem no RNA. Timina tem no... Timina tem no DNA e no RNA não tem timina, tem uracila. Então, uma diferença está aqui, a base nitrogenada.
Não tem timina no RNA. No RNA é uracila. Não tem uracila no DNA. No DNA é timina. Então, uma diferença deles é essa base nitrogenada. A timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Então, 3 características diferentes, ó. A estrutura, que é a molécula, a base nitrogenada, que uma é timina e a outra é uracila, e o açúcar que a gente viu aqui, ó, vou voltar, no slide anterior, que um é a ribose e outro é a desoxirribose, que tem uma diferença na estrutura. Certo, pessoal? Seguimos. Agora, nós ainda falando sobre os nucleotídeos, que são essas moléculas, a gente tem como que ocorre a ligação deles, né? Os nucleotídeos ligam-se por meio de ligações de um grupo fosfato, ligando 2 açúcares de 2 nucleotídeos. Aqui, vamos para a imagem. A gente tem o grupo fosfato, tá aqui, que é representado pelo fosfato no meio. A bendita base, essa aqui é o açúcar, e aqui a base nitrogenada, que vai se ligar lá com a outra base nitrogenada, com o açúcar e o fosfato. Então, aqui eu tenho uma fita do DNA, e aqui eu tenho outra fita. Elas estão se ligando aqui, ó. Elas estão se ligando aqui. A ligação delas, ó, é aqui. Estão observando? Então, eu tenho o fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. O fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Esse pedacinho aqui, ó, fosfato, açúcar e base nitrogenada, esse conjunto é o nucleotídeo. Então, tem um nucleotídeo, 2 nucleotídeos, 3 nucleotídeos, 4 nucleotídeos, assim por diante. Eu tenho milhares de nucleotídeos na molécula de ácido nucleico. Então, sempre, ó, no caso do DNA que tem uma fita dupla, eu tenho aqui de um lado o nucleotídeo ligado nos nucleotídeos do outro lado. A ligação é aqui, ó, tá vendo os hidrogêniozinhos aqui? É aqui que ocorre a ligação desse nucleotídeo com esse nucleotídeo, tá? Essa ligação é responsável por formar um padrão de unidades de açúcar de fosfato, açúcar fosfato. Então, é o que mantém ligado, né, as bases nitrogenadas, o açúcar e o fosfato, tá? As cadeias de açúcar fosfato estão organizadas mais externamente e estão unidas por meio de ligações de hidrogênio estabelecidas em pares de bases nitrogenadas dispostas internamente. O que isso quer dizer? Ó, os fosfatos estão externos, estão aqui, ó, na parte de fora. Isso aqui são os fosfatos. O açúcar está no meio e internamente estão as bases nitrogenadas, que se ligam com as bases internas do outro lado, e aí tem depois o açúcar, e lá do lado de fora é que está o fosfato. Então, a molécula de DNA vai ser assim. Deixa eu tentar representar aqui. Opa, tá muito feio, mas... Ó, essa fita aqui seria, então, o fosfato, que é a parte de fora. E aí, aqui dentro, vão estar o açúcar e as bases nitrogenadas fazendo a ligação. Então, cada um é como a escada, né? Os degraus da escada são as bases nitrogenadas. E o corrimão da escada são os nucleotídeos, são os fosfatos. E o que sustenta, né, o que liga o corrimão com o degrau, seria o prego, é o açúcar. Entenderam? Então, o que entre o corrimão e o degrau vai ter o açúcar que vai fazer essa ligação. Acho que dá para entender com esse exemplo, né, gente? Vamos seguir. Lembrando que, em caso de dúvida, vocês perguntem para a professora de vocês. Peça a explicação novamente, tá? Aqui vamos falar do DNA. O DNA é o ácido nucleico responsável por armazenar as informações hereditárias, né? Nós vimos lá nas características todas. As informações genéticas nessa molécula estão organizadas em unidades chamadas genes. Os genes são herdáveis, os genes são passados dos pais para os filhos, tá? Vocês vão estudar isso em genética, né? Os genes, como que ocorre essa passagem dos pais para os filhos, tudo detalhadamente. Tá? Teremos outras aulas para isso. Aqui a gente tem a representação da molécula de DNA e as bases nitrogenadas que fazem parte da molécula de DNA. Lembrando que não tem uracila na molécula de DNA, certo? Agora o RNA.
Ele é o ácido nucleico responsável pela síntese de proteína. O DNA é pelo armazenamento da informação. Esse aqui é pela síntese de proteína. E as moléculas de RNA, diferentemente da molécula de DNA, apresentam-se como cadeias simples. Nós já vimos isso também. Aqui a gente tem a representação dela, é uma fita só, não é uma fita dupla como o DNA. E, em algumas situações, o pareamento ocorre nas bases presentes com uma mesma cadeia e o que confere ao RNA uma estrutura tridimensional. Ele dá uma enrolada assim, ó, fazendo uma ligação entre as próprias bases. Daí ele faz esse formato aqui tridimensional, meio espiral, tá? E o açúcar do RNA é a ribose, nós já vimos. As bases nitrogenadas estão aqui, ó, vamos já na imagem que fica mais fácil. Adenina, guanina, citosina e uracila. Uracila não tem no DNA, só tem no RNA, tá? E aí a gente tem essa informação que é importantíssima, eu deixei ela aqui em negrito para vocês, tá? A adenina só se pareia com a uracila no RNA. E a guanina sempre se pareia com a timina, com a citosina. Como assim? Deixa eu fazer uma representação aqui. Digamos que a gente tem uma sequência de bases nitrogenadas aqui. Aí, eu tenho a adenina aqui. Isso é RNA. Essa aqui também é RNA. RNA. A adenina vai se ligar com qual? Se eu tenho a adenina desse lado eu tenho que ter obrigatoriamente a uracila, representado pela letra U. Se eu tenho citosina, a citosina só se junta com a guanina, então do outro lado eu vou ter a guanina. Se eu tenho a guanina aqui, então aqui eu vou ter a citosina. Se eu tenho uracila aqui eu vou ter a adenina. Então é uma regra, certo? Quando a gente for desenvolver as atividades, vocês vão conseguir praticar isso. Aí, mais algumas dicas aqui sobre DNA e RNA, olha só. O DNA é uma fita dupla, as bases têm diferença e a síntese de proteína, né? A respeito da síntese de proteína, o DNA, a síntese dos ácidos nucleicos, né? O DNA tem a capacidade de autoduplicação, então o DNA passa por um processo de duplicação, que é chamado também de replicação do DNA, que se caracteriza por ser semiconservativo, porque ele conserva uma parte, ele só renova a outra parte, tá? E esse processo é usado para duplicar o DNA para a célula se dividir e ter sempre a mesma quantidade de DNA, tá? A síntese do RNA também ocorre a partir da molécula de DNA. O RNA, isso quer dizer que o RNA é formado a partir da molécula de DNA. A molécula de DNA é usada como molde e o processo é chamado de transcrição. Os nomes, gente, pode provocar um pouco de confusão na cabeça de vocês, mas não é nada difícil. Vocês foquem. Replicação e duplicação, replicar, multiplicar. Duplicar é a mesma coisa. Transcrição é de transcrever, copiar. Então, o RNA é uma cópia do DNA. Vamos ver os processos aqui que a gente vai entender melhor. Replicação, transcrição e tradução são os famosos processos, tá? São os processos que ocorrem com os ácidos nucleicos e são responsáveis pelo funcionamento das nossas células. Aqui a gente tem o primeiro caso, que é o de duplicação. O que a gente pode ver? Uma fita de DNA e aqui, ó, está sendo construída uma fita paralela. Isso, na verdade, é a replicação, está fazendo um aumento, uma duplicação da molécula de DNA. A molécula de DNA serve de molde para fazer a molécula de RNA. Esse processo é chamado de transcrição. O RNA é uma cópia, ele foi transcrito, copiado do DNA. E a tradução é a leitura, é traduzir mesmo, passar do inglês para o português, vamos dizer assim, da informação que está no RNA. Então, o RNA copia a informação do DNA e depois, no processo de tradução, essa informação é transformada, é traduzida para formar, então, as benditas proteínas
E aí sim as proteínas é que representam as nossas características, como por exemplo a cor do cabelo, a textura do cabelo, a cor da pele, a cor do olho, assim vai, tá? Aqui vamos entender um pouco como ocorre a replicação ou duplicação do DNA, que é tudo a mesma coisa. Eu não vou ler porque eu acho que dá pra gente explicar melhor no desenho, tá? Olha só. A gente tem a molécula de DNA, que é uma fita dupla. Quando vai ocorrer a duplicação do DNA, essa fita dupla se abre. Olha só. Tá vendo que a parte preta é a molécula original. Ela se abre e uma nova molécula, essa amarela, ó, uma nova fita, vem construindo. Então, ela vai abrindo, vai indo aqui no sentido. Quando chegar lá no final, a molécula vai ter se duplicado. Tá? Eu vou ter duas moléculas, eu tenho só uma, ela vai abrindo e eu vou construindo outra aqui. Então, quando chegar no final, eu vou ter dois novos filamentos. E o que a gente pode observar? O processo é chamado de semiconservativo, porque a parte preta é a molécula original, ela se mantém, ela se conserva. A parte amarela é um novo filamento. Então, uma parte é conservada e a outra parte é construída. Mas essa outra parte construída é uma parte complementar. Então, não vai fugir da informação da característica que tem o DNA, certo? Agora, o processo de transcrição. Como a gente já está falando, a transcrição é a cópia do DNA. O RNA faz uma cópia do DNA. Não vou ler de novo, tá, gente? A enzima que é responsável por isso é a RNA polimerase. O que acontece? Eu tenho uma fita de DNA, aqui está a fita de DNA. Essa fita de DNA, ela foi aberta. Olha aqui, tem esse espaço aberto aqui no meio. Aí eu tenho essa bendita fita de DNA polimerase, que é a enzima que vai atuar, que vai fazer esse processo. E aí eu estou construindo uma fita nova aqui, ó. Essa fita nova aqui é o RNA mensageiro. RNA transcrito, é chamado de RNA-M, ou RNA mensageiro. Na verdade, ele copiou tudo que tinha aqui. Copiou, aí ele vai sair, esse filamento aqui vai sair, e a fita do DNA se fecha novamente. Essa RNA polimerase faz o fechamento de novo. E aí esse RNA aqui tem a cópia, agora ele vai lá para o citoplasma. Isso aqui ocorre dentro do núcleo da célula, tá, gente? Ele vai lá para o citoplasma, levar essa informação lá, né, que ele copiou do DNA, para fazer a proteína. É a receita da proteína que ele copiou aqui, ó. Esse filamento aqui é a cópia, é a receita. Aí agora, a tradução. O processo de tradução, que é o final, né, ocorre nos ribossomos, esses ribossomos que são responsáveis pela síntese de proteína, que a gente viu lá na parte das organelas citoplasmáticas. Pode ser nos ribossomos livres ou nos ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático. O RNA mensageiro, a molécula de RNA mensageiro, já foi processada, né? Já foi copiada, saiu aqui está, que é o núcleo da célula. Ocorreu a transcrição, fez a cópia, esse aqui é o RNA mensageiro, copiado. Aí ele sai da célula, vai lá para o núcleo. Aí ele passa, olha aqui, ele passa por dentro do ribossomo. O ribossomo é o leitor. É como se fosse a máquina de código de barra, o ribossomo. Ele passa dentro do ribossomo e aí vai lendo, vai colocando, aí vai fazendo a tradução. Aqui, ó, é a tradução, esses códigozinhos aqui. E aí, aqui está sendo formada a cadeia de proteína. Cada bolinha dessa é um aminoácido que foi carregado para formar a proteína. Ó, veio lá do núcleo o RNA mensageiro, que é a cópia, ele passou pelo ribossomo, que funciona como um leitor de código de barra. Esse ribossomo faz a leitura, que é a tradução. O RNA transportador, esse aqui, ó, tá carregando as bolinhas. Ó, RNA-T. Ele carrega as bolinhas que são os aminoácidos. Essas bolinhas são colocadas formando a cadeia peptídica, que é a cadeia de proteína. Então, cada bolinha dessa é um aminoácido que foi carregado graças a essa informação aqui. O ribossomo faz essa leitura e, a partir dessa leitura, ele fala para o RNA transportador: traz o aminoácido tal, traz o aminoácido X, traz o Y, traz o Z. E aí ele vai colocando aqui e formando a proteína. Então, é assim que ocorre a produção de proteína do nosso organismo, dentro das nossas células.
Aí, a gente tem aqui, ó, só para a gente apresentar, molécula de DNA, o gene de DNA, a molécula, a transcrição, que é, na verdade, a cópia, RNA mensageiro, a tradução, que vai formar, então, a proteína. Aqui, ó, está vendo as letras? A, C, C, A. Isso aqui são as bases nitrogenadas. Cada pedacinho desse aqui é um nucleotídeo. E a base nitrogenada serve de código, adenina, citosina, guanina, uracila. Serve de código para fazer essa leitura, essa cópia. E aqui, ó, a cada 3 letras, olha aqui, a cada 3 letras, a gente tem um aminoácido. Cada 3 letras forma um código, que é um código, e a cada 3 letras a gente tem um aminoácido, 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 que é formado por esse conjunto de letras, que é uma trinca, tá? Como que eu vou saber qual é o aminoácido, professora, que vai trazer? Então, a gente tem o código genético. O código genético, ele tem todas as combinações possíveis das letras, das 3 letras, estão representadas aqui no código genético. E aí, a cada 3 letras tem o código, né? Aqui, ó, A, U, C, U, G, tem vários códigos aqui separados que são as combinações possíveis que pode acontecer. E aqui o nome do aminoácido. Esse código aqui, ó, esses dois pode trazer esse aminoácido. Todos esses códigos aqui podem trazer esse aminoácido. Todos esses códigos aqui também podem trazer esse aminoácido. Então, é assim que comanda a síntese de proteína. A gente tem um código para seguir. Esse código é universal, vale para todos os seres vivos, todas as proteínas são feitas a partir desses aminoácidos que estão aqui identificados neste código, e a gente pode fazer as combinações aqui, depois procurar aqui o conjunto de combinação que a gente formou e descobrir qual aminoácido que é responsável para fazer então a molécula de proteína, certo, galera? Aqui a gente tem informações do código genético, tem várias imagens de códigos genéticos, tá? E como os nomes dos aminoácidos. Esse aqui tem uma legenda que tem o nome dos aminoácidos. Essas letras aqui, ó, P, H, E, são só as siglas, né? As iniciais do nome dos aminoácidos, tá? E aqui embaixo tem a legenda com o nome dos aminoácidos, tá? A gente, como eu estava explicando, a cada 3 letras de nucleotídeo, a gente tem um código, né, corresponde a uma letra de aminoácido na proteína, que é o produto final, que depende dessas combinações. A gente precisa respeitar a cópia do DNA, que é o RNA, precisa respeitar a tradução, que é a formação da proteína, e também precisa respeitar as combinações do código genético. Ah, professora, se não respeitar, pode dar erro, você vai ter uma proteína com defeito, você pode ter uma doença genética, porque o código foi codificado errado. Então, várias situações podem acontecer, mas nós vamos estudar isso em outra aula, tá? Aí, por causa desse fenômeno, né, que a gente tem uma variação no resultado da combinação de letras, o código genético, é dito que o código genético é desgenerado, porque ele pode provocar variações. Mas nós vamos estudar em uma outra aula, tá, gente? E as proteínas, então surgirão suas funções nas células até serem degradadas. Então, elas vão seguirão, tá, gente? As proteínas, então, vão desenvolver suas funções nas células até elas serem digeridas, né? Elas vão ficar velhas, né? E vão acabar sendo eliminadas, tá? Pelo nosso organismo, é um processo normal. E quando são necessárias novas enzimas? A célula novamente transcreve e traduz. Então, esse processo, as proteínas ficou velha, perdeu a função, vão ser eliminadas e aí o nosso sistema vai ativar o processo de transcrição, tradução e produção, tudo novamente. E assim sucessivamente. Isso está acontecendo o tempo todo na nossa vida. A gente não está vendo, mas está acontecendo dentro da nossa célula esse processo de tradução, transcrição, duplicação do DNA, tudo isso está acontecendo agora no nosso corpo. Aqui, em resumo, a gente tem o DNA está no núcleo, ocorre a transcrição no núcleo também, e a tradução ocorre no citoplasma, mais precisamente no ribossomo, que é a organela responsável pela síntese de proteína. E revisando, a gente tem
Replicação é quando o DNA forma outra molécula de DNA. É a mesma coisa de duplicação. Transcrição é quando o DNA forma uma molécula de RNA. E tradução é quando o RNA é transformado em proteína. Então, galera, obrigado pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Volto a lembrar que, se vocês não tiverem compreendido, tiver dúvida, vocês perguntem à professora de vocês, explique o que você não entendeu, peça explicação, não fiquem na dúvida, ok? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.